Renata, o discurso diz basicamente o seguinte, né, que ele não se sente culpado, acha, inclusive, que teria solicitado investigações, algo que o ministro te disse na entrevista que deu aqui à CNN, né, ele admite que já havia recebido denúncias sobre a atuação dos pastores e que encaminhou o caso para a CGU. E chama muita atenção também, né, o fato de que ele diz ali que quando tudo estiver calmo, ele volta, ele quer voltar, né? Não é um adeus, é um até breve. O fato é que Milton Ribeiro ficou sem qualquer resguardo, sem qualquer defesa, passando a ser pressionado muito incisivamente pelas mais diversas áreas nesta semana, um escândalo que só cresceu. O maior amparo de Milton Ribeiro era o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque desde o início não mostrou que tinha ali muita disposição para fazer essa troca. Inclusive, chegou a colocar publicamente que confiava no seu auxiliar, no ministro da Educação, né, usou aquela expressão, né, que se colocava fogo, né, a cara a fogo, em defesa de Milton Ribeiro, que não via ele envolvido nas denúncias, e dizia aos seus auxiliares, a gente chegou a relatar esse bastidor aqui, de que não tinha ali intenção de fazer essa troca. Ocorre que, quando Milton Ribeiro decide dar as suas explicações, havia a seguinte leitura, mesmo dentro da bancada evangélica: olha, isso ajuda? Ajuda. O ministro agora está pelo menos colocando uma versão na rua. Isso resolve? Não resolve. Não resolve porque parte das explicações não haviam colado, né, como a gente diz, tinha muita gente não acreditando no que ele colocava na rua. E segundo, porque a permanência dele à frente do Ministério da Educação tinha o condão, e tem ainda, de fazer com que as denúncias sigam não só aparecendo, como ganhando destaque. E o que a gente viu da semana passada para agora é a continuidade de prefeitos trazendo relatos da atuação dessa dupla de pastores, mais especificamente da desenvoltura com a qual Arilton Moura, que é um auxiliar do líder religioso, né, do Gilmar dos Santos, fazia as propostas de remuneração, de pedido de propina, para poder encaminhar pleitos no Ministério da Educação, e da ligação entre esses dois, entre essa dupla e Milton Ribeiro. Então, as reportagens continuaram expondo isso, pegou muito mal, não sei se a gota d'água, porque o descontentamento de aliados do presidente e da bancada evangélica já se fazia evidente no final da semana passada, mas essa última reportagem mostrando a imagem de Milton Ribeiro associada à distribuição de Bíblias, e isso tirou do sério ali integrantes da bancada evangélica que já estavam muito críticos à permanência dele à frente do MEC. Então você tem quase uma tempestade perfeita, porque você tem denúncias que não param, então relatos coincidentes e sucessivos, um ministro que já tinha um fogo amigo crescente de outros integrantes da esplanada, que aí sim estavam olhando o presidente falando: olha, isso aí está resvalando em você, está pegando no momento que você estava reagindo até nas pesquisas, é muito ruim. E dois, o segmento evangélico, onde ele podia ter algum amparo, aumentando e aumentando as críticas. Então, como você diz, o ministro ficou sem defesa. Eu quero ouvir o Leandro Rezende a respeito desse assunto também. Leandro, me chama muito a atenção a questão do ministro admitir ali, dizer: olha, o tempo da política não é o tempo da justiça, e quando eu tiver claro que eu sou inocente, afinal de contas, ele tem fé nisso aí, né? Ele diz que volta a integrar o governo Bolsonaro. Demonstrada a minha inocência, estarei de volta para ajudar meu país e o presidente Bolsonaro na sua difícil, mas vitoriosa caminhada. Dani, boa tarde para você, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, agora não depende do ministro, portanto, né? Se ele está dizendo que vai voltar para o governo quando declarado inocente for, se declarado inocente for, isso vai depender, sobretudo, da investigação da Polícia Federal e do que irão dizer os prefeitos. Inclusive, a gente conversou com um deles aqui na semana passada, na CNN, o que esses prefeitos vão dizer de provas e o que eles vão relatar, por exemplo, na comissão do Senado, que tem interesse
interesse em ouvir esses prefeitos de várias cidades, e não são cidades só de São Paulo, são de cidades do interior do Brasil de uma forma geral. A gente conversou com um prefeito do interior de Goiás que relatou aqui 2 pedidos de propina. Então, esses prefeitos vão ser ouvidos pela Comissão de Educação do Senado, também vão ser ouvidos pelas investigações. Então, é uma investigação que ainda está muito no começo da Polícia Federal, e é ela que vai determinar se o pastor Milton Ribeiro, de fato, não tinha conhecimento de que o agora ex-ministro, né, Milton Ribeiro, se ele não tinha conhecimento que esses 2 pastores estavam vendendo vantagens, vendendo proximidade com o ministro da Educação. Tem um ponto, Dani, que eu acho importante, a Renata pincelou um pouco sobre isso, que é sobre a reação da bancada evangélica, né? Logo depois que a Renata fez a entrevista com o ministro Milton Ribeiro, a gente ouviu o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, e ele deixou claro que já na entrevista que concedeu a Renata, a versão do ministro tinha problemas, não estava ali, a bancada evangélica não estava 100% satisfeita. Essa pressão cresceu. Marco Feliciano, você mostrou há pouco aqui, né, Dani, o tweet que fez, mais um tweet que fez criticando o ministro Milton Ribeiro. Se trata de um parlamentar que tem muita expressão dentro da Frente Parlamentar Evangélica, só que a ponderação que eu quero fazer é que tem alguns parlamentares, e conversei com eles até praticamente o nosso jornal entrar no ar aqui hoje, estavam defendendo uma outra saída. Um grupo da Frente Parlamentar Evangélica acreditava que seria melhor para o ministro continuar no cargo e tentar provar a sua inocência ainda no cargo, porque avaliam que agora, com a saída dele, esses ataques devem aumentar. Eu conversei, por exemplo, com o deputado Alan Rick, que é da Frente Parlamentar Evangélica, ele é do União Brasil, e ele disse que era totalmente contra tanto a demissão de Milton Ribeiro por parte do presidente Jair Bolsonaro, como um pedido de saída dele, como está nessa carta que Thaís Arbex nos trouxe aqui, porque entendia que o desgaste iria passar com o tempo. Então, a avaliação que ele fez, inclusive, é de que a Frente Parlamentar Evangélica acabou se dividindo. Um grupo ficou ao lado do pastor Marco Feliciano, que fez essas críticas mais enfáticas e mais duras, e um outro grupo estava junto com ele, achando que o problema vai ser maior agora para o ministro Milton Ribeiro, que não vai ter mais o cargo para poder se defender. Deve entrar num ostracismo, mas certamente vai ficar com essa história aí como a marca, né, da saída dele do governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma história super mal contada, Dani, e aí, se me permite, tem uma dúvida ainda principal, né? Por que o presidente indicou esses pastores a serem recebidos no Ministério da Educação? Isso ninguém respondeu ainda. Vamos trazer para cá também o Yuri Pita, direto do nosso estúdio aqui em São Paulo. Yuri, a gente está vendo aí a saída, né, elegante, digamos assim, né? Peço para sair, para preservar o presidente. Volto daqui a pouco, quando tudo estiver esclarecido. Mas o fato é que Milton Ribeiro ficou sem pai nem mãe, né? Falando português aqui, direto e reto, né? Os evangélicos já haviam estranhado. Isso passou a trazer um constrangimento para o grupo em si, para a bancada, para os pastores que querem disputar a eleição, ou mesmo para aqueles que se contentam em influenciar os rumos da política. Me chamou muito a atenção uma frase do Malafaia na semana passada, proximíssimo de Jair Bolsonaro, né? O pastor disse: olha, eu não vou ficar tomando lama na minha cara por causa de Milton Ribeiro. O isolamento foi crucial, Yuri, para que a gente chegasse nesse desfecho. Lembrando, né, se você chegou agora, Thaís Arbex, obteve o rascunho da carta de demissão do ministro, que já está ali no gabinete dele, no MEC, e foi apresentada ao presidente Jair Bolsonaro, que define agora o que fazer diante disso. Vamos lá, Yuri, quero te ouvir. Oi, Dani, boa tarde para você, para os meus colegas, para quem nos acompanha no 360, e sem dúvida alguma, essa falta de apoio político, quem respaldasse a permanência do ministro no cargo, foi crucial, foi determinante para que ele se visse aí sem outra saída. Essa carta, esse texto que a Thaís Arbex obteve, faz ecos ali, por exemplo, com o que ocorreu com Henrique Argrives lá no governo Itamar Franco, daquela história de pedir licença, de ficar temporariamente fora do cargo enquanto as investigações ocorrem para posteriormente, caso provada a sua inocência, volte a ocupar essa função. Virou a referência para esse tipo de situação, para políticos acusados de algum tipo de malfeito, de improbidade ou até mesmo de corrupção, mas o fato é de que Milton Ribeiro ficou, de fato, sem sustentação política, numa pasta que tem muita capilaridade, tem muito recurso, um orçamento bastante grande, e essa falta de apoio
naquele setor que, em tese, deveria ser o setor político que mais o apoiaria, pelas afinidades ideológicas e até mesmo religiosas, acabou deixando o ministro, como você disse, sem pai nem mãe, no fundo. Houve aqueles que se manifestaram de alguma forma, ou em público, ou mesmo no bastidor, tentando dar ali algum respaldo de que, mesmo que tenha acontecido, caso sejam provadas as ilegalidades, o tráfico de influência desses pastores que foram falar com o ministro, mas houve até quem tivesse a intenção de proteger o próprio ministro, dizer que ele pessoalmente não teria se beneficiado. O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a falar na semana passada de que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. Até quem está no campo oposto, por exemplo, o ex-presidente da ANAJURE, aquela associação de juristas religiosos, o Zé Santana, que é a principal ponte desse perfil, desse segmento social com a candidatura de Sérgio Moro, chegou a falar, inclusive para mim, que pessoalmente não considerava que o ministro Milton Ribeiro estaria diretamente envolvido em algum tipo de malfeito. Mas o fato é que não havia sustentação política, as notícias continuaram vindo a público, mais fatos como esse revelado pelo Estadão hoje em relação a imagens, fotos do ministro em edições da Bíblia, o que foi o motivo dessa crítica mais recente do deputado Marco Feliciano. Sem esse respaldo político, ficava de fato muito difícil a situação do ministro para se sustentar no cargo. Está trilhado, então, aí o caminho, né, para que Milton Ribeiro deixe o governo, o discurso já alinhavado para a saída, carta obtida pela Thaís Arbex, a gente vai detalhar de novo aqui para vocês, e aí eu vou pedir para a gente ir fatiando e passando, né? Desde o dia 21 de março, minha vida sofreu uma grande transformação, disse o ministro, foi quando iniciou a publicação da série de reportagens do jornal O Estado de São Paulo, dizendo, olha, tem uma dupla de pastores atuando no Ministério da Educação, fazendo com que prefeitos que queiram ter audiências para pedir recursos, o que é absolutamente legítimo, tenham de passar por esses pastores que não são servidores públicos, não são absolutamente nada oficialmente, mas se tornaram uma espécie de gatekeeper. O que é isso? É o cara que deixa ou não alguma coisa passar no MEC. E eles têm acesso direto ao Milton Ribeiro e houve ali, segundo as reportagens do jornal O Estado de São Paulo, uma espécie de via rápida para a liberação de recursos que tinha o carimbo de indicação desses pastores. Segue o baile, o ministro dizendo que não, a situação alcançou um novo grau de gravidade quando, na semana passada, o jornal Folha de São Paulo publicou um áudio de uma reunião do ministro Milton Ribeiro, no qual ele admite que sim, dá tratamento preferencial a essa dupla de pastores, em especial a um deles, e que faz isso porque esses pastores chegaram ao MEC a pedido do presidente Jair Bolsonaro. E ele ainda diz que a prioridade é recurso para a construção de igrejas. Isso tudo acontece desde o dia último. Dia 21 é uma crise que em 7 dias levou aí a saída do ministro do governo. Ele diz que nunca realizou um ato de gestão que não fosse pautado pela correção. Repete a informação que deu na entrevista exclusiva para Renata Agostini de que encaminhou 2 denúncias que foram recebidas no gabinete dele contra esses pastores, ou seja, o ministro havia recebido denúncias e seguiu recebendo os pastores. Renata, por isso que ficou tão difícil engolir, né, a versão do ministro. O que ele disse para você é que, olha, continuei para não despertar suspeita. Bom, mas como suspeita se estão te dizendo que estão cometendo crime dentro do seu gabinete e em seu nome? Não, e mais, não só ele seguiu encontrando com os pastores e tem audiência na agenda pública dele, com o Arilton Moura, que é o principal apontado ali como esse elo entre o Ministério da Educação e os prefeitos e o porta-voz dos pedidos de propina, né, o principal porta-voz dos pedidos de propina, mas o Estadão também mostrou que ele seguiu encontrando com esses pastores fora do MEC, que é algo que ele tinha dito, que ele disse aqui para nós na CNN, que ele tinha cortado. Qual foi o
argumento do ministro? Olha, eu segui encontrando aqui, recebendo, porque eu não poderia mudar meu comportamento e, eventualmente, atrapalhar as investigações. Mas dei uma orientação para que a gente mudasse a programação e não fizesse encontros fora. Por quê, gente? Durante meses, esses dois pastores, Gilmar dos Santos e Arilton Moura, que são lideranças de um ramo da Assembleia de Deus, eles organizavam encontros do ministro em diversos municípios espalhados pelo país. Isso o ministro havia dito que tinha cortado. Não foi bem assim o que aconteceu. Mais ainda, quando o ministro dá essa justificativa, olha, eu estava ali de olho, inclusive cheguei a chamar a CGU para fazer uma investigação, ato contínuo que a gente viu foi a CGU dizer que ia abrir de novo uma investigação. Então a CGU diz, olha, a gente olhou até o início de março, houve a finalização dessa apuração com uma recomendação para que o caso fosse para a Polícia Federal e uma série de evidências apontando para irregularidades por parte dos pastores. Mas a CGU disse que não tinha encontrado nada para dentro do MEC, envolvendo os servidores do MEC. Ainda assim, a CGU, a partir do surgimento de tantas denúncias, diz, não, a gente vai voltar a olhar esse caso, o que também levantou uma série de dúvidas. Então, se foi necessário abrir de novo, o que não foi feito a contento no primeiro momento? A gente disse aqui que a Polícia Federal ia entrar no caso, mas também cabe a pergunta, né? Por que a Polícia Federal demorou tanto para entrar nessa história e ser acionada? Tudo isso são buracos, né, que ficaram, né, desde que o ministro veio aqui na CNN para dar suas explicações. E chama muita atenção, Dani, que naquele momento o ministro, na entrevista, ele disse mais de uma vez que permaneceria, estou firme. O presidente disse que tem a minha confiança. Então, salvo uma decisão do presidente, eu vou seguir aqui. Mas o que a gente viu foi um processo de aprofundamento do desgaste muito grande em decorrência dessas denúncias. Antes da gente seguir, eu preciso falar, gente, esse é o 5º ministro da Educação no governo Bolsonaro em 3 anos, né? Quase 4 aí, anos de governo, esse é o 5º ministro da Educação. Para você refrescar aí a sua memória, né? O primeiro ministro da Educação foi Vélez, né? Ricardo Vélez Rodrigues, caiu depois que entrou num embate ali com outras alas, inclusive os militares, dentro do Ministério da Educação. Ele foi sucedido por Abraham Weintraub, foi isso já, Renata? Sim. Sucedido por Abraham Weintraub. Depois Weintraub aparece naquela rumorosa reunião delatada por Sérgio Moro, falando absurdos contra ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, se torna um radical tão radical que virou indigesto até para os padrões de um governo que tinha Ricardo Salles e Ernesto Araújo, para ficar em 2 exemplos. Quando sai Abraham Weintraub, a gente tem eu até teve o brevíssimo, né? Carlos Decotelli. Decotelli, que caiu porque, digamos, deu uma maquiada no currículo, assim, para fazer um currículo, parecia um currículo mais recheado e tal, aí deu ruim, caiu. E aí a gente tem Milton Ribeiro, que cai agora também por conta da acusação de pedido de propina para marcar audiências com ele, por propina paga, inclusive, com venda de Bíblia, uma coisa bizarra esse caso. E agora a gente tem a expectativa para quem é o próximo. Yuri, qual é o saldo para a educação no governo Jair Bolsonaro? O governo dificílimo, né? Porque teve a pandemia, que por si só foi um desafio para o mundo inteiro, como manter a qualidade da educação com aulas remotas num país tão desigual quanto o Brasil. Demais, já seria difícil para qualquer governo com tantas trocas. Então, qual é o saldo que a gente tem? Pois é, esse ponto, como o governo Jair Bolsonaro enfrentou o desafio da pandemia, é um dos pontos que mais desperta críticas dos especialistas em educação, dos especialistas em políticas públicas de educação. E, de fato, o que se viu é que faltou o papel que deveria caber ao MEC no momento de dificuldade da rede pública de coordenação, de ajudar estados e municípios a darem conta dessa dificuldade, das desigualdades, das inequidades que existem no sistema público de educação do país, e isso foi muito criticado. O que a gente viu foram, por exemplo, medidas como quando o governo ali teve a discussão em relação ao Fundeb, por exemplo, ao novo Fundeb. Houve uma discussão ali em cima do laço que o Congresso acabou tendo mais protagonismo para aprovar as novas regras e tornar definitivo o fundo
que financia a educação básica no país do que a própria orientação ou diretriz que o MEC gostaria de dar. Vale lembrar que a gente está no meio de um desafio enorme para a rede pública do país, que é colocar e implementar de fato a Base Nacional Curricular Comum, por exemplo, a BNCC, que torna muito mais interessante o ensino médio. O governo fez uso dessa iniciativa como uma forma de mostrar, prestar contas do que vem fazendo na educação, mas a gente ainda não consegue perceber grandes resultados de fato ou quais foram as diretrizes de fato que o MEC, sob gestão de Milton Ribeiro, conseguiu implementar para que as escolas públicas nos estados deem conta desse desafio enorme. Para citar duas questões que são inerentes à pandemia, mas também já estavam no radar mesmo antes da pandemia. Sem falar no ensino superior e na ciência propriamente dita, né, nos cursos de pós-graduação que têm sido sucateados ano após ano, e aí justiça seja feita. Não é restrito ao atual governo, já de governos anteriores, desde o governo Dilma, passando pelo governo Michel Temer, há uma defasagem bastante grande no incentivo à pesquisa de ensino superior e de pós-graduação no país. A Renata Agostini traz agora rapidamente, a gente vai falar de eleição, mas vai voltar nesse assunto. Caiu o ministro da Educação, Milton Ribeiro, quarto nomeado no governo Jair Bolsonaro, dessa vez com acusações de cobrança de propina para acesso ao gabinete do ministro. Renata, a gente vê, então, a gente vai ter uma disputa de diversos grupos para fazer o sucessor de Milton Ribeiro, é isso? Dá pistas para a gente de como está sendo o processo decisório, de quem fica com a cadeira. Disputa essa que já está em curso. Eu estava agora trocando mensagens com o integrante do Palácio do Planalto. O que a gente tem nesse momento? Como a gente viu das outras vezes, com todas essas trocas que a Dani rememorou, gente, tem uma disputa interna. Quem vai fazer o sucessor? Então, a gente tem a bancada evangélica tentando ser ouvida. A bancada evangélica essa, que da outra vez indicou o reitor do ITA, Anderson Correia, não apoiou o nome de Milton Ribeiro, acabou perdendo, mas está tentando colocar o seu nome ali para Bolsonaro avaliar. Também, dessa vez, entra Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do presidente. Então, a gente está olhando ali para o Centrão. Tem uma disputa Centrão-Centrão. Ciro Nogueira de um lado, Valdemar da Costa Neto de outro, todo mundo levando nomes. E ainda integrantes do governo que estão aconselhando fazer uma solução caseira, um nome técnico que seria o número 2 do Ministério, Vitor Godoy. Por quê? Ele foi levado até o MEC por uma indicação de ministros do governo. Ele era um técnico da CGU e associado justamente a auditorias na área da educação. Então, seria uma forma de colocar ali um técnico que está dedicado a olhar eventualmente irregularidades, seria uma solução, disputa em curso. Dani. Renata Agostini e Uripita Leandro Rezende, a repercussão já é grande nas redes sociais, a gente traz em instantes, agradecendo muito a Thaís Arbex, que não para nunca, né, de trabalhar e trouxe aqui pra gente a informação durante o CNN 360, em primeirinho lugar, que o ministro já tem o pedido de exoneração redigido, apresentou para o presidente Jair Bolsonaro. Falta saber quem vem no lugar de Milton Ribeiro. O primeiro afastado por suspeita de corrupção da grossa na pasta dele, debaixo ali dos olhos do ministro, por meio de 2 pastores que pediam propina em barras de ouro e até com a venda de Bíblias. Bíblias que vinham adornadas ali com a foto do ministro Milton Ribeiro, ao lado desses 2 pastores, que são aí citados por dezenas de prefeitos como corruptos.